Oi pessoal, hoje eu vou dividir com vocês essa receita de pão de leite fofinho, fácil e econômico. Bora começar? Um refratário ou uma vasilha, uma colher de sopa de fermento biológico seco, 4 colheres de açúcar, pode ser cristal, pode ser refinado, 4 colheres de sopa de açúcar, uma xícara de leite morno, não pode ser quente, porque isso pode influenciar no desenvolvimento do seu fermento, do fermento biológico. Morno, bem morninho. Não pode ser quente, se liga na dica. Aí você vai mexer bem para que o fermento desenvolva. Uma dica importante, não coloca sal nessa etapa. Agora 1/4 de xícara de óleo. Mexe mais um pouquinho. Agora um ovo inteiro. Essa receita é muito econômica, rende bastante. Mexe mais um pouquinho. Eu vou deixar a receita completa na descrição desse vídeo. Não se preocupa, se não deu tempo de anotar, vai estar tudo escrito na descrição para você não perder nenhum detalhe dessa receita. Continuando mexendo, vamos acrescentar a farinha de trigo. São 4 xícaras de farinha de trigo, mas vamos colocar aos poucos. Porque cada farinha tem a sua qualidade. Nem sempre a gente precisa usar as 4 xícaras. Às vezes a farinha absorve bem o líquido e não precisa utilizar. Então, colocamos aos poucos para ir sentindo se a massa está absorvendo bem a farinha de trigo. Aí agora coloca o sal. Nessa etapa, o sal pode ser introduzido e não vai influenciar. O fermento ele não gosta de ter um contato com o sal direto, Continuando colocando a farinha aos poucos. Já está ficando bem resistente, pegando já a forma de uma massa mais grossinha, Vamos ter que colocar a mão na massa, lembrando que a mão tem que estar higienizada. O fouet não vai ter como ser utilizado. Deixa o fouet de lado e coloca a mão na massa. Continuando colocando a farinha, aos pouquinhos, sentindo como é que a massa está reagindo, como é que ela está absorvendo. Lembrando que, se possível, utilizar uma farinha de qualidade, tipo 1. Agora chegou a hora de colocar a massa numa superfície e vamos começar a sovar a massa
a massagear essa massa, absorvendo a farinha e sentindo se ela está ficando ressecada. É por isso que é importante colocar aos poucos a farinha. Deixando a preguiça de lado e vamos sovando para ela ficar bem aveludada. E daqui a pouco tem um segredo que eu vou contar para vocês. Observa que ela ainda está grudando nas pontinhas dos dedos. Coloca um pouquinho mais de farinha. Veja como ela está ficando uniforme, bem lisinha. Tá na hora de colocar o nosso segredo. 1 colher de margarina ou manteiga. Vai parecer que vai dar tudo errado. A massa vai ficar um pouco esquisita, mas não vai dar errado. Esse é o segredo. A margarina vai dar uma maciez na massa. O segredo dos padeiros, né? Um deles, né? Nosso pão é caseirinho, mas ele tem esse diferencial. Observa que a massa não está mais grudando nas pontas dos dedos, ela continua quase com um ponto de véu, né? E vamos sovando, amassando bem, para ela ficar bem aveludada. Tá chegando a hora de colocar para descansar, de acordo com cada região. Se for região fria, você pode colocar num local mais quente, como forno, dá uma ligada no fogo e depois desliga na mesma hora. Depende de cada região. Pode demorar 40 minutos, 1 hora ou até menos. Para o nosso vídeo não ficar muito demorado, adiantei. A massa já cresceu e vamos agora dividir em partes para formar os pãezinhos maravilhosos. Você pode cortar do tamanho que você quiser, pode fazer bolinhas, pode fazer o pãozinho no formato de um pão francês, pode usar um rolo para esticar a massa. Eu aqui não quis usar o rolo para que você veja que você pode fazer mesmo sem ter os equipamentos. Não vai ficar sem fazer o seu pãozinho.
Observa, tenta cortar do mesmo tamanho, mas também se não tiver do mesmo tamanho não tem problema. Vão ficar deliciosos do mesmo jeito. Coloquem aqui nos comentários se você fez essa receita, se deu certo e o que é que você achou. Vamos trocar ideias aqui. Lembrando, sempre coloque a emenda para baixo, porque ele vai crescer mais um pouco para depois ir para o forno. E no forno ainda vai crescer mais um pouquinho. Então, coloque a emendazinha que você fez, o pãozinho, para a parte de baixo, para que ele não desmanche quando estiver crescendo. Modelados os seus pãezinhos, pegamos uma forma, pode ser untada com óleo, com margarina, pode colocar um pouco de farinha. Na minha forma eu coloquei apenas óleo, bem pouquinho. Vamos colocar os pãezinhos e esperar que eles cresçam mais um pouco. Pãezinhos crescidos, uns 30 minutos. Vamos pegar um ovo e um pouco de leite frio para pincelar. Não vai ficar com gosto, com sabor de nem do ovo, nem do leite. Mas se você também não quiser colocar, não tem problema. É só para ficar um pouquinho mais douradinho. Pãezinhos pincelados, vamos colocar no forno. 180 graus, de 35 a 45 minutos. Tcharam! Na internet é assim. Como não temos muito tempo, eles já estão prontinhos. Dá um cheiro maravilhoso. Eu espero que vocês façam, vocês vão gostar. Ele com a manteiguinha, um cafezinho, é irresistível. Façam. Não se esqueçam de deixar que ele respire um pouco, colocando em cima de uma grade para que ele ventile e ele não fique suado. E você pode guardar, que ele pode durar até 3 dias dentro de um saquinho conservado. Muito obrigada, espero que gostem e tentem fazer essa receita em casa. É a primeira de muitas que eu vou dividir com vocês. Não tenho muita experiência na cozinha, mas eu sei que vocês vão gostar. Beijinhos!